Alô, alô, quinto ano! Hoje é dia da aula 12 de História. Vamos lá? Alguma vez você já parou para pensar, quando olhou assim lá na parede, principalmente na sala de aula, normalmente tem bastante, existem pessoas que têm atrás da porta, em casa, ou nas agendas, né? Quem foi que criou o calendário? Pense num negócio difícil de pensar, de imaginar, de criar. Pois é. Saiba você que o calendário tem uma origem e muitas histórias para contar. Você acha que foi fácil sim chegar na data do seu aniversário? Olha, o Guilherme nasceu em tal dia de abril de 2000 e tanto. Não, não foi assim tão simples, não. E você foi apresentado ao calendário desde lá da educação infantil na pré-escola para você aprender a contar primeiramente os dias da semana, depois os meses e depois para alguns foi até ensinado como contar, como saber qual mês tem 30, qual mês tem 31 dias. É bem interessante. No final eu te ensino. Mas vamos lá. Qual a origem dos calendários? Bom, em primeiro lugar, lá na pré-história, o homem, assim que ele começou a descobrir a agricultura, isso nós vimos em matemática no início do ano, num vídeo lá na sala de aula. Olha que saudade, hein? Que o ser humano passou a descobrir a agricultura e aí precisou aprender a contar de alguma maneira. Então, as pessoas contavam através da posição da lua e também muitas vezes do sol para demarcar quando era a época de colher, quando era a época de plantar, para não se perder. Bom, mas o tempo passou e aí surgiu um lugar chamado Mesopotâmia, que para a época era um lugar super desenvolvido, que formou um calendário de 12 meses lunares, ou seja, baseados na lua, que possuíam entre 29 e 30 dias. E o ano deles possuía 354 dias. Mas esse calendário não coincidia com o calendário solar, que é composto por 365 dias. Ok. E aí, o tempo foi passando, o calendário também foi evoluindo, como todas as coisas, até chegar ao calendário que nós utilizamos aqui no Brasil atualmente, que é o calendário solar. Por que o calendário solar? Lembra-se que você com certeza já ouviu falar na escola, lá no quarto ano, e também ia acabar estudando um pouco sobre isso agora no quinto, que o Sol e o planeta Terra estão em posição, na verdade, o planeta Terra está numa posição que leva 365 dias para dar uma volta inteira em volta do Sol. Por isso, as estações do ano e, consequentemente, os meses e a quantidade de dias que tem o nosso ano. Bom, como isso foi observado? As lunações, ou seja, as estações, as fases da Lua são mais curtas no calendário solar. Por isso era mais fácil observar o ciclo lunar do que o ciclo solar. E aí ele foi constituído um pouco mais demoradamente. Os egípcios, o pessoal lá do Egito, foi que criou o calendário solar. Ele apresentava 12 meses, com 30 dias cada um, e ao final do ano acrescentava-se mais 5 dias, totalizando 365 dias. E esses meses não eram divididos em 4 estações, como você conhece.
eram divididos realmente em 3 estações: o verão, o inverno e uma estação chamada inundação. Devia ser uma época de muita chuva, né? Para chamar inundação. Depois surgiu o calendário cristão. O calendário cristão também foi conhecido como calendário gregoriano. O calendário cristão é o calendário que se segue aqui no Brasil. Um monge chamado Dionísio, lá de Roma, no século VI, foi quem criou esse calendário. Como que ele acontecia? Muito simples. Ele considerou o ano 1 exatamente o nascimento de Jesus Cristo aqui na Terra. E lá no ano 1582 foi que esse calendário se tornou oficial. Olha quanto tempo levou, foi um papa, Gregório XIII, que oficializou esse calendário. Se o ano 1 era o nascimento de Jesus Cristo, a partir dali foi contado ano a ano os anos até chegar aqui em 2020. E o que ficou para trás? Quando escreve-se o que ficou para trás, você com certeza em algum lugar já viu, é escrito assim, um A minúsculo, ponto, C maiúsculo, AC. Então, quando você vê em algum lugar 600 AC, significa 600 anos antes de Cristo. 1300 DC, 1300 anos depois de Cristo, ou seja, a partir do nascimento de Jesus Cristo, conta-se os anos para frente como DC e o que ficou para trás, AC, tá? Esse calendário foi uma adaptação, na verdade, e uma evolução. Quem desenvolveu primeiro foi o calendário romano, contendo então 304 dias, que eram divididos em 10 meses. Depois teve um romano chamado Pompílio, que desenvolveu um calendário com 12 meses, que tinham 29 ou 31 dias, não tinha um mês de 30 dias. E ele se baseava na ideia de que os números pares davam azar, então só podia usar número ímpar. Como nesse caso faltavam em torno de 10,25 dias para terminar o ano solar, foi criado um novo mês. Esse mês se chamava Mercedônios. E aí foi adicionado 4 anos ao fim do calendário para completar então os dias que faltavam, 4 dias, aliás. Existiu também o calendário maia, que foram os povos maia que usavam, que inventaram, que era formado por 365 dias, divididos em 18 meses, com apenas 20 dias cada mês. E o calendário chinês, que é utilizado lá na China até hoje, que é totalmente diferente do nosso. O ano novo deles, por exemplo, é no nosso fevereiro. E ele é dividido tipo um horóscopo, com animais que se repetem a cada 5 anos. Nós estamos acostumados com o calendário utilizado aqui no Ocidente. E lá na China, que é o calendário chinês, existem festas em relação a esse calendário, porque assim como nós temos as nossas datas comemorativas, eles também têm. E existe o calendário islâmico, que faz referência à fuga de Maomé para Medina, quando ele fugiu para esse lugar, que ficou conhecido como Égira. Ele é considerado assim o primeiro ano da era muçulmana. Ele tem 354 dias, dividido em 12 meses, que contém 29 ou 30 dias. O que é importante para nós? É interessante saber todas essas informações em primeiro lugar, assim você fica sabendo de onde veio o calendário que você usa. Mas o calendário que nós utilizamos é o calendário cristão, que está aí no seu texto, para você ler bem direitinho, que é dividido em 12 meses,
de 30 ou 31 dias e tem só um mês que tem 28 dias. E quando você estudar os movimentos da Terra, que são movimentos de rotação e de translação, você vai entender que a Terra volta em torno do Sol e em torno dela mesma. Por isso, nós temos dias de 24 horas, com 12 horas de dia, 12 horas de noite, e leva 365 dias o ano, dividido em 4 estações, não mais 3, que se chamam primavera, verão, outono e inverno. Agora, quer um segredinho? Conta assim, ó. Fecha sua mão. E aqui onde tem o ossinho é o mês de 30, e aqui onde tem o ossinho, não tem o ossinho, é onde o mês que é 31 ou 28, né? Então, olha, você começa daqui, janeiro, fevereiro, aliás, é o contrário. Onde tem o ossinho são 31 dias, onde não tem o ossinho são 30 dias, ou 28, né? No caso de fevereiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí você volta. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, quando você por acaso entrar em dúvida para saber que mês tem 30 e que mês tem 31 dias, é só você fechar sua mão e contar aí nesses ossinhos e espaços que você vai saber, tá bom? O que você tem de atividade para fazer? Organizar uma tabela com as informações da quantidade de meses, quantidade de dias, de estações, o que estiver pedindo aí por quem foi criado cada tipo de calendário. Depois você vai dizer qual desses calendários você achou assim mais diferente e por quê, porque eles têm curiosidades. E a última é escrever por que o calendário é útil para você. Tenta pensar que, por exemplo, quando nós estamos lá na escola, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Colocar lá, Osasco, dia tal, do mês tal, do ano tal. Hoje, por exemplo, é mês de setembro, ano 2020, e nós estamos em casa, a gente anda tão perdido, né? Mas é dia 17 de setembro de 2020. Isso é importante porque, por exemplo, lá na escola marca a data que você fez aquela matéria. E quando você precisa voltar para estudar, você tem a data que isso foi feito. Essa é uma das utilidades do calendário. Por que ele é útil para você? Escreve aí e conta essa curiosidade pra gente. Se você puder, grave um pequeno vídeo e fala: o calendário é útil para mim porque, e complete a frase. Tá bem? Beijinho no coração e até amanhã.